seja o jeito de colocar no Facebook, né? Então vamos começar, que agora não tem mais tempo, né? Vamos. Ok. Então, eu quero dar uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde, né? Nós estamos aqui em três fusos horários, né? Da Ásia, da Europa e da América do Norte. Esse encontro hoje é para a gente discutir, bater um papo sobre esse documentário Nós Não Somos Gajim, que fala sobre a diáspora brasileira no Japão. O companheiro Felipe Tanaka vai estar explanando sobre o documentário. Vocês vão ficar livres para fazerem perguntas quando a gente terminar a nossa conversa com o Felipe. E também podem usar o chat dessa página, dessa plataforma, para também colocar perguntas. E vamos começar, então, dando boas-vindas a todos. Nós temos 10 pessoas aqui neste painel. Eu só gostaria, se pudesse, fazer uma bem rapidinha, só para a pessoa falar seu nome e de onde você está falando, porque eu vejo somente o rosto, o vídeo de algumas, né? Então, mesmo se você não queira colocar a sua imagem, fale, então, de onde você está e seu nome e de onde você está falando, tá bom? Vamos começar, então, tem o Daniel aqui acima no meu vídeo. Você está aí, Daniel? Não sei se o microfone dele tá funcionando. Ele tava falando que não tava. Rogério? Ô, Daniel, você consegue falar? O microfone tá. Então seja bem-vindo, então. Rogério, você quer se apresentar rapidinho, seu nome, de onde você está falando? Opa, tudo bem? Eu Tudo sou o bom. Rogério Nishikawa, sou filho de gaijin, recém-retornado da Alemanha, então um pouco do que vocês vão falar por aí talvez eu tenha sentido também em outro país. Tá ótimo. E estou falando de Brasília agora. Ótimo, maravilha. Antônio? Ô, pessoal, eu sou o Antônio, eu estou aqui de São Paulo. Também sou amigo do Felipe lá de Belém. Eu já moro há 12 anos aqui em São Paulo. Também já morei 2 anos na Itália. Também já dei uma imigrada uma época. Bom dia para todos, boa noite, boa tarde para todos. Muito bom. Patrick, você gostaria de se apresentar? O Patrick, Oi, né? pessoal, não estou conseguindo abrir a câmera, mas bom dia, meu nome é Patrick, sou aqui de Belém e moro aí de Belém e conheço o Felipe daqui muito tempo atrás e é um prazer estar aqui revendo essa manhã de domingo aqui para mim. Estou falando de Belém também. Belém do Pará? Tá certo. Luciano? Luciano tá conseguindo falar, Luciano? Tá ruim aqui. Agora foi. Tá. Bom dia, boa Foi. tarde, boa noite para todo mundo. Luciano, tô falando da Alemanha, aqui na região de Colônia. Prazer estar aqui com vocês. Tá, muito bem-vindo. Companheira Ângela? Tá Tá sem mutada, Ângela. microfone, Tá mutada. Gente, aqui é a Ângela, estou falando de Colônia. Eu faço parte do grupo Unidos. Então, Bem-vinda. obrigada e bem-vinda a todos também, né? Nesse dia bonito. Thomas, você é o nosso produtor aí. Você quer se apresentar? Meu nome é Thomas, eu moro aqui no Japão faz mais de 7 anos já. Eu moro perto de Tóquio, né, na província de Chiba. E sou gaijin mesmo. Marina? Você poderia se apresentar?
Tá certo. Então vamos passar. Marina, depois você entra então, tá? Para se apresentar. Eu sou Cláudia Tensky, eu estou falando dos Estados Unidos, no Nordeste americano, em Massachusetts, Boston, e eu sou amazonense. Adoro tomar açaí e comer torta de cupuaçu. Vamos coordenar esse encontro hoje aqui, esse bate-papo informal com todos vocês das regiões. Então, agora a gente tem a América do Sul também, tem gente que está lá no Brasil, tá? Então, nós temos 4 fuso horários aqui. Felipe Tanaka, vamos começar. O filme Nós Não Somos Gajim, ele foi apresentado de forma bem caseira, né? Um teatro de rua bem popular, onde expandiu a situação dos brasileiros nas últimas décadas, tá? E mostrou a situação no início, durante e atual da imigração brasileira, da diáspora brasileira no Japão. Felipe, primeiro lugar, primeira pergunta. Qual foi a tua sensação quando você, como pessoa, como descendente, sentiu quando assistiu esse documentário? Boa noite, né? Primeiro, boa noite a todos, obrigado a todo mundo que está aqui. Me apresentando, eu sou Felipe Tanaka, faço parte do grupo, né, Fora Bolsonaro Japão, e nós estamos nos organizando junto com outros grupos, né, ao redor do mundo, de brasileiros se organizando para pensar um Brasil, né, e discutir e divulgar, né, sobre o nosso país de origem. Estamos criando um grupo chamado Vozes, esse aqui é um evento dele, né, e estamos, então, eu acho que vendo esse documentário é engraçado, porque eu não queria me reter muito na parte técnica né, a questão cinematográfica, né, mas sim o conteúdo, né, da obra, né, o que eu achei ele bem, ele é bem tocante, né, como ele faz aquele teatro, ele trabalha com aquele teatro mais antigo, que aproxima, né, que ele fala direto com a plateia. Ele caracteriza tudo, né? Tudo fica bem caricato, ele exagera. Então ele usa temas que estão no imaginário de todo imigrante, de todo gaijin, né? Que está aqui. Todos aqueles temas, o lixo, né? A solidão. E o que é engraçado é que, por exemplo, ao mesmo tempo que eu, o gaijin, vi tudo aquilo, quem está falando, o documentário não é feito para os gaijins. O documentário é feito para os japoneses. Então, é uma visão que os japoneses têm da gente, né? E aquilo é bem. Outra coisa que eu achei bem interessante é que é um ponto que eu acho que é a maior lebre que é levantada nessa obra, é que existem diversas formas de imigrantes, diversos atores dessa comunidade de imigrante, né? Por exemplo, lá eu sei que tem um momento em que eles mostram aquela senhora que foi criada como japonesa, né? Por exemplo, tu convive muito com muita gente assim, que lá eles eram japoneses, né? E aí japa, e aí estrangeiro. E aqui eles eram gaijins. E ela pergunta assim, o que eu sou, né? E isso é muito interessante. Por exemplo, a minha geração, né, que já seria os Niseis, e muito parecido também com os Sanseis, nós já temos consciência de que realmente nós somos gaijins. Nós temos consciência de onde é o nosso lugar, né? Da onde nós pertencemos, né? Você pertencer a um lugar. Nós temos consciência disso. Eu, no meu caso, uma amazônida, né? Mais do que ser brasileiro, eu sou isso, né?
Então, eu tenho consciência disso. E é engraçado que esse mesmo sentimento de não pertencimento dá um salto geracional. No finalzinho do filme aparece uma menina falando e ela já é a filha dessas primeiras pessoas que foram lá, que é o caso da minha filha, por exemplo, que foi criada como uma japonesa, ela totalmente inserida, vivida assim, e ela pensa... desculpa te interromper, Felipe. Desculpe. Companheiros e companheiras, eu gostaria que vocês fechassem o microfone de vocês para não dar interferência enquanto o Felipe está falando, tá? Muito obrigada. Desculpa, Felipe, pode continuar. E eles se veem como tal, né? Mas ao mesmo tempo também não são. E é muito engraçado você ver que dá um salto geracional para essas mesmas questões virem à tona novamente, que é o que o documentário tenta pegar como principal motivo, né? Assim, né? Ele usa até como nome, né, dele, né? Nós não somos gaijins. Eu, por exemplo, sou. E sem problema nenhum com isso. Esse é um outro ponto que eu acho que o documentário não pega muito bem, né? Sim, e aí, beleza. Né? Chegamos na conclusão de que sim, como eu disse, eu sou gaijin. Isso significa o quê? Né? O que isso tem? Qual é a representação na minha vida em que tem isso, esse peso de ser gaijin? Né? Por exemplo, lá tem um momento do documentário que aparece uma manifestação. Inclusive, eu estava nessa manifestação. Foi engraçado, foi muito bom ter visto isso. Aquelas pessoas que estavam lá, todos eu lembro, eu conheço eles, né? O Freitas, o Cris, né? Os japoneses do sindicato. E foi uma manifestação. Nós fizemos no centro de Hamamatsu. Isso foi bem engraçado fazer, porque eu participei de várias no Brasil e essa foi uma feita aqui no Japão, né? E é bem engraçado. No Brasil também tem que ser feito isso. Toda manifestação você tem que ir mostrar o percurso que você vai fazer, né? Não pode se desvirtuar, enfim, né? São logísticas que toda manifestação tem que ter. E só que aqui, imagina, né? O positivismo estatal japonês, então imagina como isso né? É bem engraçado, cara. E fizemos no centro de Hamamatsu, né? Uma passeata, justamente foi nessa época da crise, né? Do 2006, né? Lehman Brothers, que fala lá no documentário. Aquela manifestação foi nessa época. Foi um período bem efervescente assim do sindicato aqui. Felipe, a Marina quer fazer uma pergunta. Você quer fazer uma intervenção, Marina? Vocês me escutam? Sim. Sim. Depois de várias tentativas, eu consegui desbloquear o meu microfone. Eu estou aqui no Japão, né? E aí, como eu soube, a Margarete me convidou para participar desse debate e eu participei dessa gravação, entendeu? A Margaret Shepard? Isso. Eu desconhecia o grupo de vocês, né? Então, mas quanto à discussão, eu achei interessante, até comuniquei com o diretor do programa, ele ficou muito contente que esse programa seja tema de debate, porque é importante, né? E como, assim, eu não consigo ver o nome... Desculpa, tá? Eu consegui entrar agora, o Felipe, né? O Felipe estava falando sobre o título, né? Nós não somos gaijin. Vocês conseguiram entender por que do título? No início ele parece estranho, né? Ele soa estranho, não soa? Deixa eu só fazer uma introdução aqui. A Margaret Shepard, ela é uma brasileira daqui de Boston, ela é a primeira vereadora brasileira eleita na cidade de Framingham, uma cidade de tem mais de 30 mil habitantes brasileiros nessa cidade brasileira, e ela faz parte do Conselho de Cidadania. Então, acredito que foi como ela chegou na Marina. E, Marina, se você também pudesse dar uma pequena, assim, a introdução sua,
nome, sobrenome, de onde você está falando, o que você faz aí? O meu nome é Marina Suzuki, né? Eu estou aqui há 30 anos, no Japão há 30 anos, na região Aichiken, né? E trabalhei 20 anos como tradutora e intérprete numa maternidade de obstetrícia, ginecologia e obstetrícia, né? Então, a gente tem acompanhado desde então a comunidade toda aqui no Japão. E então, quando uma amiga me apresentou para o diretor, e quando ele estava fazendo a entrevista para fazer o programa, e eu entrei meio que de gaiata, assim, para ajudar ele a colher as informações, né? E no início eu nem sabia que o título ia ser esse, Nós Não Somos Gaidin, né? E eu fui entender mais no final mesmo, a gente participou da gravação da peça e tudo, e a gente vai entender, vai ter a resposta dessa, né, Nós Não Somos Gaidin, por que esse título? No final, né, quando o Roberto canta a música, né? Watashi tachi wa gaijin janai, ninguém sabe. Nós não somos estrangeiros, somos seres humanos, né? Então, é tipo no final você tem a resposta do porquê desse título daí, né? Tá bom. Obrigada, então, pela intervenção. Voltando agora para o Felipe. Felipe, como você vê o que foi retratado nesse teatro de rua é o que ainda acontece hoje no Japão com os brasileiros? Por exemplo, ele, de forma... Eu achei super divertido, cara. O ator, eu achei ele maravilhoso. A parte corporal dele, né? Eu falei que eu ia ter mais ao tema, mas não, mas tudo bem, essa parte... a parte corporal dele é maravilhosa. A forma como ele é isso que eu estou falando. Ele está interpretando um japonês, né? E é bem caricato, cara. É aquele japonês bem caricato. Ele parece muito aquele velho comichô mesmo de bairro, sabe? Falando no primeiro ato dele, essa é a parte do lixo. E aquilo é muito engraçado, porque, assim, são realidades que você vive mesmo. Por exemplo, eu sou o morador mais antigo do meu prédio, né? E existem outros estrangeiros no meu prédio, apesar de ser pequeno. E como eu moro muito tempo no bairro, a minha filha estudou a vida dela inteira nessa estudantil na escola do bairro, o meu mais novo entrou nessa escola do bairro. Então, quer dizer, eu já conheço os japoneses daqui, né? E é engraçado, então eu tenho esse contato com eles, e é exatamente aquilo, cara. É divertido, porque é exatamente aquilo. Você realmente... Aquelas situações todas acontecem, são corriqueiras, né? Por isso que são caricatas. Por isso que ela fala... a caricatura ela é do cotidiano, né? Essa que é a força dela, né? Então, são situações que existiram desde, sabe, são conflitos, né, entre as duas culturas, né? E é muito engraçado. É exatamente aquilo. Exatamente aquilo. Logicamente, bem mais do que isso, né? Existem os pormenores, né? Isso é uma coisa que eu queria levantar, né? Que falasse, por exemplo, a questão que a Marina levantou, né? Que ela falou do porquê do nome, né? Nós Sim. Não somos gaijin, né? Que seria essa visão mais empática, mais ética da coisa, né? De que somos todos seres humanos, né? Mas existe... ele fala aí, a peça inteira, o ator ele brinca com isso, né? E fica bem claro ali, inclusive no final do personagem, no final do Roberto, né? De que nós somos todos gaijin, nós não somos gaijin, né? Nós somos todos seres humanos, mas nós não estamos todos no mesmo barco, né? A realidade nua e crua é essa. Que a mensagem que ele tenta passar é uma mensagem de que ele queria que fosse assim, mas não é. Tanto é que o final do personagem é muito triste. Sim, isso que eu queria comentar com você.
existe, porque quando ele mostra a morte do Roberto, existe ainda hoje, em pleno século XXI, 2021, ainda essa discriminação, esse não aceitamento dessa outra raça como a raça japonesa, como se todos fôssemos iguais, ainda existe essa distinção, não baseado na lei, mas pelo relacionamento entre as pessoas. Sim, sim, com e certeza. Quão forte é isso hoje? Com certeza, claro que há. Apesar deles estarem se abrindo, né? É uma sociedade que obrigatoriamente eles estão tendo que se abrir pela relação pela como o mundo está se caminhando, mas assim, ainda assim é uma sociedade muito fechada, né? A cultura japonesa, né? O Thomas, por exemplo, também pode falar muito isso. A dona Marina, por exemplo, pode falar. Há 30 anos ela trabalhando diretamente como intérprete, ela deve ter experiências maravilhosas sobre Marina, isso. você quer colocar alguma coisa? Trabalhando como imagina a quantidade de conhecimento sobre a comunidade brasileira que ela tem. Ela é intérprete de médico, né? Ou seja, uma coisa básica de um dos maiores centros da comunidade brasileira aqui no Japão, que é a Aichiken. Ela deve ter histórias incríveis, riquíssimas aqui para o debate. Podem perguntar para ela, se ela quiser participar mais. Desculpe, dona Marina, de estar abusando. Marina, você quer colocar alguma coisa depois? Eu acho que o Thomas quer falar. Gente, vamos só fazer por ordem. Deixa eu dar a palavra para o nosso produtor aí. Thomas, o que você quer dizer? Eu ia falar exatamente isso, que o Luciano ele tinha levantado a mão faz um tempo já. Eu vi uma mãozinha aqui, mas não vi de onde. Então, Luciano, depois a Marina, tá bom? Então, você quer controlar e eu me perco nessas... Não, eu acho que você tá perfeito. Eu posso te avisar. Tá bom, obrigado. Não, Luciano, pode falar, querido. Depois a Marina. Eu passo a bola para a Marina, não tem problema. Passo a bola para a Marina, depois eu faço a pergunta. Tá bom, Marina, então fala você agora, por favor. Não, então, se existe pessoas como o Roberto aqui no Japão, existe sim. Mas deixar uma coisa clara também, uma pessoa para ficar na situação do Roberto, não é difícil, né? Então, eu quero deixar claro que os próprios japoneses terminam como o próprio Roberto. Tem muitos apartamentos em que o Japão é um país que está envelhecendo, né? Então, muitos idosos que moram sozinhos e acabam morrendo sozinho dentro do apartamento, e é muito triste isso. Então, não é só no caso do Roberto, por ele ser estrangeiro, porque ali no programa eles abordam esse final triste dele, né? Mas que os próprios japoneses aqui perto da minha casa encontraram lá um senhor que já havia falecido há um tempo, os vizinhos só foram perceber por causa do mau cheiro. Então, é uma coisa triste, né? Acontece tanto com brasileiros, mas com japoneses também. Tá. Luciano? Eu queria levar a discussão para um outro lado, que é o lado, digamos, mais econômico e político, né? Porque os japoneses, eles têm um cartaz, assim, no mundo muito, muito bonzinho, né? Os japoneses são bonzinhos, eles são arrumadinhos, eles são gentis, eles são engraçadinhos e tudo mais. Aí você vê como que na fábrica as pessoas trabalham, como aquela coisa de falar aquelas mensagens assim, eu não me lembro bem, Felipe, ou Marina, aquela coisa, ordem acima de tudo, vamos aumentar a qualidade do nosso trabalho, vamos aumentar a eficiência, agora vamos, sabe, essa coisa toda. Aí você vê como a produção funciona. Isso tudo foi muito chocante para mim, ver o quanto os trabalhadores são explorados e, enfim, o quanto pesado é a vida dos trabalhadores de fábrica no Japão. Queria que as pessoas que têm experiência com isso pudessem talvez comentar. Exatamente. Se me permite, perfeito, cara, Luciano. Eu acho que, por exemplo,
Isso cai na questão assim, beleza, nós somos gaijins. O que isso significa? O que isso significaria legalmente? Primeiro ponto que a gente tem que deixar claro aqui: nenhum. A lei japonesa trabalha. Se você está aqui de uma forma legal e você está trabalhando, você tem exatamente os mesmos direitos que qualquer pessoa, que qualquer nacional, né? A lei ela não diferencia através da nacionalidade. Ponto. Na prática, isso acontece? Não, lógico que não. Por quê? Porque eles dão a forma que você encontra dentro da lei de você proteger o funcionário ou não. Qual seria? Um funcionário de carreira, né? O que eles chamam aqui de Senshain, o efetivo, aquele que entra, geralmente, ele entra assim que ele sai da escola. Termina a escola lá pelos seus 19 anos, que ele termina a escola, ele termina o Kokusei, ele vai entrar numa fábrica, né? Geralmente. Ele entra e aí ele vai ficar a vida inteira dele, até ele se aposentar, né? Seus 30 anos, mínimo 35 anos, máximo 45, uma coisa assim, não tenho certeza, né? Ele vai ficar ali. O Japão tem aquela... ele sempre foi um país extremamente belicoso, né, cara? Isso é uma teoria, um pensamento meu, uma teoria minha, né, cara? Ele sempre teve ele sempre foi um país expansionista, com um exército regular muito forte. Eles têm uma cultura militar muito forte, né? A ordem, e isso vem muito do asiático também, né? A questão do asiático. E, de repente, após a Segunda Guerra Mundial, eles estão proibidos de ter esse exército, né? Para uma nação como eles, expansionistas, onde tiveram, dentro do exército, das Forças Armadas deles regulares, muito importante na formação do Estado japonês, né? Então, eles têm que transportar toda essa energia para outro lugar, cara, né? Isso vai dentro dessa... Aí a organização social deles, que já era muito forte, para mim, eu acho que se intensifica, sabe? O positivismo do Estado, ele chega de uma forma assim tão... E isso vai cumprir todos os seus papéis, cara, ao extremo, sabe? Tudo que tem que ser feito tem que ser elevado assim, à máxima potência. E isso, dentro da exploração do trabalho, é assim. São cargas horárias de 12 horas. Cara, por exemplo, os números japoneses da questão da salubridade do trabalho são próximos a países de terceiro mundo, meu amigo, né? E é o que? Foi a maior, desceu para a segunda, hoje em dia, se não me engano, é a quarta maior potência econômica do mundo, não é? Se trabalha 12 horas por dia aqui, cara. Né? Eu vou passar... 3 dias por semana. Eu vou passar a palavra para o Thomas, ele tem uma pergunta. Thomas, eu só ia fazer um comentário que eu discordo um pouco do Felipe no caso de falar que o Japão ele é meio que assim sempre foi militarista, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração que o contexto histórico da influência imperialista tanto da Inglaterra dos Estados Unidos é muito grande aqui na região, né? Então, se você pega o momento que teve ali a guerra civil de unificação e modernização do Japão, né, para colocar o imperador de volta no poder, foi logo depois que teve a primeira e a segunda guerra do ópio. Então, você imagina a perspectiva de um país como a Coreia, o Japão e os outros, que a China era o país mais poderoso do mundo. Aí chega um monte de ocidental, invade, humilha a China. É um desespero, assim, é uma quebra de paradigma muito forte, né, para esse país. Então o Japão ele teve ali um desespero para se modernizar e se proteger, porque ele achou que ele ia ser atacado também pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, etc. Então eu não estou dizendo que é justificável tudo que aconteceu depois disso, mas eu acho que é meio inevitável você pensar qual seria a reação num país que meio que tentou se defender também, inicialmente. Claro, aí para você falar, depois que ele tomou realmente a cultura imperialista que ele aprendeu com os europeus e fez os crimes de guerra horríveis, né, que a gente sabe também por parte do Japão. Em vez de ter aquela aliança, né, com os asiáticos, né, ele foi tomar conta dos asiáticos. Né?
Tá. Felipe, mudando um pouco a temática agora, como eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou fazer uma comparação para você entender por que eu estou fazendo pergunta. Como que fica as crianças que nascem desses brasileiros que estão aí, dos gaidinhos? Qual é o status imigratório delas? Elas são nacionais? Enfim, como que fica a questão das crianças? Tá. Então, aí cada caso é de um caso, né? Vamos pegar, por exemplo, uma criança que nasce aqui no Japão, ela não é japonesa, né? Tem uma questão, tem uma parte do documentário, da peça, em que é a parte do trabalho, em que a chefa lá, né, a Hancho, né, ou a Aririfo, como seria chamado, que ela está conversando com o Roberto e fala assim, mas você não parece gaijinho. Aí ele falou assim, sua mãe é japonesa? Seu pai é japonês? Então você é japonês, ela fala, né? Porque a nacionalidade vem aqui através da questão sanguínea, né? Como seria isso, né? Se você tem pais japoneses, em qualquer parte do mundo, você vai ser japonês. Legalmente falando, esses pais japoneses que estão em qualquer parte do mundo, eles têm que procurar o consulado e lá registrar, dizer, olha, nasceu a minha filha ou meu filho. Né? Se ele fizer isso até essa criança chegar com 16 anos de idade, ela é japonesa. Tanto faz se é aqui, se é lá, em qualquer parte do mundo, né, ele vai ser japonês. Né? Essas crianças que nascem aqui no Japão, questão do meu filho, por exemplo, né, eles não são japoneses. Né? Eles são brasileiros. Eles são criados aqui, né, são criados como japoneses. Eles estão totalmente inseridos dentro da cultura japonesa, mas legalmente eles não são japoneses. Eles têm o mesmo visto que eu tenho, né? Que é o visto de vida aqui, plena. Eu tenho por período. Né? Tem, geralmente, visto para descendente. Ele começa com 1 ano, depois ele passa para 3 anos, 5 anos seria o máximo de período, depois é o visto permanente, né? Que você não precisa mais tirar ele, não precisa mais se preocupar com isso, né? Essas crianças, é isso, essas crianças, elas são brasileiras, ou peruanas, ou seja lá qual seja a nacionalidade, né? A minha filha, por exemplo, o meu filho, eles são brasileiros. Eu fiz essa pergunta só para... Só uma intervenção. Só um instantinho, gente. Quem está falando? No caso é o Antônio. Só um instantinho, só um segundo, Felipe. Uma intervenção. No caso dos teus filhos, por terem sangue japonês pelo teu pai, isso não muda? Então, eles podem sim, por conta disso, eles podem entrar no COSEC do meu pai. O que seria o COSEC Turron? Seria a árvore genealógica, que todo japonês tem, dentro da prefeitura em que ele nasceu. Ali está toda a árvore genealógica dele, que vai longe, cara. Né? E tem a do meu pai. Né? Para ela, por exemplo, a minha filha, se ela quisesse naturalizar, ela consegue naturalização muito fácil, porque ela é neta de japonês e ela sempre viveu aqui. Então, ela consegue naturalização muito rápido, com certeza. Né? Essa questão sanguínea dela ajuda bastante. Ela é sansei, né? Ela é a 2ª geração de japoneses nascidos, né, em outro lugar, mesmo ela tendo vivido a vida inteira dela aqui, mas... Mais uma dúvida, Filipão, olha só. E no teu caso, tu tiraste, o teu pai não fez isso contigo? Não, meu pai não fez isso. Como ele passou da minha idade mínima, que se não me engano, 16 anos, pode ser que eu esteja errado, né?
que ele teria que me registrar lá no consulado em Belém. Eu posso dar entrada agora, basta aí eu teria que passar pelos ritos de imigração, né? Como eu sou Nicei, moro aqui há muito tempo, né? E, se eu não me engano, para eu conseguir a naturalização, eu tenho que ter o nível 1 de proficiência. Eu não tenho certeza. Eu não sei se a dona Marina pode... Então, quer dizer que isso vamos botar um pouco de ordem aqui, gente. Só porque tem uma lista aqui. É só colocar... Quem tiver se inscrever, tá? Coloca aqui no chat. Ou levanta a mãozinha. Vou seguir esse processo aí. Aí, eu fiz esse levantamento, fiz essa instigação, Felipe, porque quando foi citado que foi colocado que essa cultura, não a cultura japonesa, mas que o governo japonês não é tão bonzinho como quer demonstrar, né? Como a gente vê. Eu acho que foi o Luciano que colocou. Isso eu coloquei porque aqui nos Estados Unidos é nacional se a pessoa vive aqui, se a pessoa nasce aqui, se relacionando com as crianças. Qualquer criança que nasce aqui é americana. E quando o ex-presidente Trump quis tirar esse tipo revogar essa lei, foi, claro, indeferido, foi um absurdo, mas eu só estou fazendo essa comparação, essa instigação, só para mostrar que não é o imperialismo contra os governos, quando se unem, esses governos são governos montados num racismo, né? A gente entende que a pessoa nasceu naquele país, está naquele território nacional, devia ser recebido como nacional daquele país. Isso é só para instigar a discussão, mas quem está registrado para falar agora é a Marina, depois o Thomas. É isso? Então, deixa eu só falar aqui sobre esse lance de naturalização, né? Eu sou brasileira, nascida no Brasil, São Paulo, e sou casada com um japonês. Aí meus filhos, na verdade, têm dupla nacionalidade, né? Eu levei para registrar no consulado brasileiro e eles são naturais japoneses. E quando eu fui tentar fazer, eu estou querendo pegar a minha, a naturalização, né? Então, eu fui perguntar como é que pode ser feito. Então, assim como o Felipe falou, eu sendo filhas de japoneses, que meus pais são japoneses, é bem fácil fazer a naturalização, né? E o Brasil, ele permite que você tenha dupla nacionalidade, e o Japão não permite, você precisa escolher, né? Então, quando eu fui indagar sobre isso, a pessoa lá informou se o meu filho tivesse dupla nacionalidade, ele teria que escolher entre uma e outra até 22 anos de idade. Ele está com 23, né? Mas ele acabou ficando com as duas nacionalidades. Eu não sei no que vai implicar isso depois, né? Mas eu acho que todo mundo está desse jeito, dupla nacionalidade. E no meu caso, eu preciso preencher uns formulários e fazer um teste do nível, não precisa ter o IQ não, viu, Felipe? Eles te dão uma folha, pelo menos na minha cidade, você responde um teste lá, bem simplesinho, do primeiro ano fundamental, do Fundamental 1, e depois você precisa escrever um pequeno texto em kanji, mas assim, é nível de primeiro a terceiro ano do Fundamental 1. Aí, mas é uma coisa simples, tipo, para mim, como exemplo, eles falaram, descreva sobre a sua família, aí ficava livre, entendeu? Mas eu não fiz o processo ainda, estou pensando, né, se eu faço ou não, mas, assim, é sobre isso. E também mais um detalhe, além da criança que nasce aqui não ser japonesa, na Constituição japonesa, a criança estrangeira não tem como é que é? Até o Fundamental 2, o ensino aqui é obrigatório, né? Eles dizem gratuito, os livros todos você recebe de graça, só que a criança estrangeira, ela não está incluída
ela não está incluída, mas ela pode estudar normalmente até o Fundamental 2, que é obrigatório, né? Então, tem na Constituição, é só para cidadãos japoneses. Exatamente. Obrigada. Thomas? Eu achei muito bom esse ponto que a Marina levantou. Tem um exemplo dessa questão de nacionalidade daqueles, não sei se vocês conhecem, né? É meio famoso aqui no Japão, aquela atleta tenista, Naomi Osaka, e ela acho que, não sei se o pai é americano, a mãe japonesa ou vice-versa, mas ela escolheu a nacionalidade japonesa depois também, no caso da Marina. Eu acho que a questão do Japão implicar com você ter a dupla nacionalidade é só realmente no momento que você tem uma questão assim muito clara, ou de ser uma pessoa que vai participar de Olimpíada, de time de futebol, ou se você for servidor público, acho que no Japão também tem uma limitação de nacionalidade. Mas o outro ponto que eu acho importante é que pessoas como o Felipe, como a Marina, que estão aqui há muito tempo, trabalhando há muito tempo aqui, vivendo no Japão, estão adaptados à cultura, não têm direitos políticos, né? Você nunca ganha os direitos políticos que ganham em outros países, às vezes, né? Então é uma questão ali até naquele ponto, sei lá, até liberal, né? Você taxação sem representação, né? E é um problema que quando você levanta, né, porque obviamente que existem liberais, existem conservadores japoneses, eles sempre têm uma desculpa para isso. Não, mas você está usufruindo da infraestrutura do país, então você precisa pagar o imposto, mesmo sem ter o direito ao voto, né? Mas outra coisa que eu queria levantar, para finalizar, é que eu acho que historicamente tem alguns países europeus que já tiveram esse tipo de legislação também, que só a pessoa que tem o laço sanguíneo tem a nacionalidade. Eu não sei se a Alemanha e a França, que mudaram depois, mas também já tiveram esse tipo de lei, né? Obviamente, não estou passando pano para o Japão, é uma coisa que eu concordo com a Cláudia, que é totalmente racista, né? Mas você está vendo que o governo, né, ele tem aquela agenda de manter e tentar preservar a homogeneidade, né? E até fazendo esse tipo de coisa. A Estelina é a próxima a falar, depois o Luciano. Gente, se eu perdi, se tiver alguém que ainda não, que levantou a mão e eu passei batido, fala, tá? Eu peguei agora a Estelina e depois o Luciano. Tem mais alguém? Levanta a mãozinha aí, se tiver. A Marina está inscrita de novo. Quem? Marina. Ok. Tá, Estelina. Sim, eu vi domingo passado um documentário muito emocionante, chorei muito. E deixa muitas perguntas sem respostas, né? Talvez a intenção não tenha sido essa, de esclarecer sobre a situação dos brasileiros no Japão. Então, eu tenho umas perguntas meio soltas aqui. Primeira pergunta, quantos dias de férias o trabalhador japonês, quer dizer, o trabalhador em geral no Japão tem? Quantos dias de férias por mês? Outra coisa, sempre se ouviu falar no Brasil que os niseis iam para o Japão para fazer um pé de meia. Minha pergunta é, dá para fazer esse pé de meia e depois voltar a morar no Brasil com uma certa tranquilidade econômica, uma segurança econômica? Esse sonho é possível? Pode responder? Felipe, ou quer responder? Não, ou Marina? Marina. Você quer responder, então, Marina, por favor? Não, por favor. Em relação a essa folga por mês, não existe, assim, definido, né? São os finais de semana, mas tem fábricas que trabalham rodízio de 4x4 e acabam trabalhando sábado e domingo e feriado. A Toyota, por exemplo, ela não obedece o calendário japonês, né? Nos dias vermelhos também funciona, tipo assim. E o que o trabalhador efetivado tem de direito para resolver problemas particulares, problemas das crianças nas escolas, reuniões, eles têm, no máximo, 20 dias por ano que você pode tirar remunerado. Então, não é como no Brasil, que você tem lá
você pode tirar 30, 40, onde eu trabalhava, eu podia tirar 45 dias de férias, né? Aqui no Japão é estipulado, assim, você começa, por exemplo, entra numa empresa efetivada, você começa, por exemplo, com 10 dias só por ano, tá? Aí, a cada ano que passa, você ganha um dia, e o máximo são 20 dias, pelo sistema que eu trabalhei. Se alguém tiver... E deixa eu só complementar mais uma coisa aqui, que o Felipe e o Thomas estavam falando, sobre a discriminação aqui no Japão, ela existe muito, né? E não tem, assim, por exemplo, se você sofre um hate speech, né, ou uma discriminação na cara lavada mesmo, você não tem para quem recorrer. Isso eu acho terrível, porque você sofre e chora o dia inteiro, a noite inteira, e pronto, você tem que sair no outro dia com a cara lavada como se nada tivesse acontecido. Não tem onde... como é que fala? Você, por exemplo, lá no Brasil, tem lá violência doméstica, você vai lá e tem uma lei que te protege, não sei o quê, pelo menos você pode abrir uma BO, né? Aqui no Japão, você sofre isso e não tem para quem nem como recorrer e não tem como punir a pessoa que fez isso, entendeu? Isso é terrível. E quando eu conheci a Margarete, eu fiquei pensando também sobre o que o Thomas falou. Nós estamos aqui, um número, né, assim, há 30 anos, e a gente só tem deveres, né, pagar impostos, tudo, né, e o direito, assim, de vocês, uma forma da gente conseguir, talvez, uma lei que nos proteja, seria tendo alguém dentro nessa área, né, Thomas? E a gente não tem nem que sonhar com isso, porque não tem possibilidade da gente entrar nessa área política, a menos que, né, seja uma pessoa naturalizada, bom, naturalizada, assim, já, mas não temos ninguém, com 30 anos de Japão, não conheço ainda nenhum brasileiro que se propôs, assim, a entrar nessa área para poder mudar alguma coisa. Então, é muito triste, porque eles fazem e desfazem, a gente não pode fazer nada, simplesmente nada. Isso é terrível, né? Porque nós ficamos assim, sem nada assim, ficamos impotentes diante a toda a situação que você vê de discriminação, de hate speech, e tem pessoas que fazem esse tipo de discurso de ódio sem a mínima, né? E não tem punição nenhuma. Então, é muito triste isso aqui, né? Precisava a gente se movimentar para mudar alguma coisa, né? Mas a pergunta da Estelina, uma das últimas perguntas dela, dá para juntar um pé de meia e voltar? Ah, com certeza dá, Cláudia, a Estelina também. Você tem que se organizar, né? Tem que se organizar e ter um objetivo. Se você conseguir não entrar, tipo assim, porque aqui você trabalha um mês, você compra o que você quiser, gente, é na hora, recebeu o salário, vai lá e papuf, né, não tem, assim, aqui a gente não usa esse negócio de parcelar as coisas, né, Thomas? É tudo no dinheiro ali na lata, né? Se comprar um carro para você viver assim, dá para comprar, tem todo nível de preço, assim, o carro do Japão, ele pode ter 10, 15 anos, ele não quebra, então, não tem, quanto a isso dá, e dá mesmo, quem souber... Olha, eu tenho o terceiro Toyota e nunca mais vou comprar outro tipo de carro, viu? Sim, eu também, os meus carros, eu uso mais de 12, 13 anos e nunca levei na oficina para nada. Eu só troco os pneus e troco óleo, troco radiador, né? Mas não que tenha que levar para a oficina para consertar alguma coisa, né? Então, quem se planeja e sabe o que quer, consegue, viu, gente? Por isso que, às vezes, eu fico até um pouco desesperada, porque tem pessoas que caem nessa armadilha de chegar aqui, aí já quer comprar um carro novo, um telefone novo, quer tudo andar na última linha e não consegue fazer essa poupança para planejar a vida, ou sair da linha de uma fábrica, empreender, né? Mas possibilidade tem bastante, eu ainda acredito nessa linha, só que precisa se organizar e ter objetivo, só isso.
Obrigada. Olha Felipe, só. o Luciano tem uma pergunta para você, depois o Antônio. Tá. Então, eu vou deixar o vídeo desligado ainda, porque a transmissão tá pesada e tá dando umas travadas aqui para mim, mas espero que vocês me escutem direitinho. Não, Acho que tá queria fazer dois perfeito. comentários. Um sobre os direitos políticos, que aqui na Alemanha a gente também não tem direitos políticos, a gente pode morar aqui 50 anos, você não tem direitos políticos, você só vai ter direitos políticos se você se naturalizar. Falar também que aqui na Alemanha o racismo é fortíssimo, né, evidente, e como no Brasil, contra os pretos, estrutural. Né? Não se fala, sutil, mas é evidente, está lá. Embora aqui há casos também de violência clara contra pessoas que têm o véu, né? Os muçulmanos e tudo mais, mas enfim, contra estrangeiros no geral. E aí o próximo é sobre essa coisa quadro da vida no Japão, que me parece muito duro, né? Essa relação de exploração, 10 dias de férias por ano, você vai ganhando um diazinho a mais parabéns, né? E aí depois os alojamentos onde as pessoas vivem e tudo mais, quer dizer, o capitalismo a gente tem ele como uma coisa de desenvolvimento, de para frente, de tecnologia, mas esse lado do capitalismo a gente vê pouco, né? Eu acho interessante, porque os japoneses são conhecidos pelas grandes máquinas lá, mas não por esse lado dos alojamentos, que me foi, quando eu assisti o documentário, uma surpresa fantástica no início, quando ele derruba aquele tolder lá, e você vê aquele alojamento gigantesco no fundo, eu falei, meu Deus, então quer dizer que os trabalhadores vivem assim. Quer dizer, não que seja uma surpresa que o capitalismo é duro, mas é o que eu falei no início, os japoneses tinham para mim A Coab japonesa, eles tinham uma moral, sabe? O japonês tinha uma moral comigo, e aí esse documentário derrubou, assim, olha, não é uma questão de ser bonzinho ou de ser legal, capitalismo é capitalismo. Perfeito, companheiro, é o seguinte, então continue tendo esses japoneses com essa devida moral contigo, porque é o seguinte, eles são exatamente o que eles prometem. É isso que foi o que você falou, capitalismo é capitalismo, não existe um bonzinho. Fato, né? Então, o que seria aqueles dantes, né? Você fala, beleza, tem 10 dias de férias, né? É o seguinte, férias, temos que entender o seguinte, existe um negócio chamado Yukio-ka, que são essas férias remuneradas, que nós temos, depois de 6 meses, você tem direito a 10 dias. Aí, depois desses primeiros 6 meses, vai ter que passar um ano para você ganhar mais. Aí ganha um dia por ano, até chegar ao máximo de 20 dias no ano. Essas férias podem acumular por 2 anos. Exemplo, você já tem 4 anos de empresa, você já teria que ter direito a 3 férias, mas você perdeu uma. Não importa se você tirou ou não tirou, você perdeu, né? Você só vai ter as 2 mais recentes. Você vai sempre perdendo. Quem tira férias aqui, remunerada, é mal visto. Saiu uma lei ano passado ou ano retrasado, eu não me recordo bem, em que cada empresa, o governo teve que... cada empresa em que o funcionário não tirasse 50% dessas férias remuneradas, a empresa ia ter que pagar uma multa X por cada funcionário que não cumprisse isso, né? Então, por isso que eles começaram a tirar. Tem um japonês, amigo meu, que trabalha comigo, ele tem 16 anos de fábrica. Ano retrasado, foi quando saiu essa lei, foi a primeira vez que ele tirou essas férias remuneradas dele. Nossa. Tem uma pergunta para você. Por exemplo, peraí, companheira, desculpa. Desculpa, pode ir. Essas férias, para nós brasileiros, não existia. Eu fiz parte do movimento de sindicato dentro da Suzuki há 15 anos atrás. Eu era o único estrangeiro, eu e mais 3 companheiros que tínhamos direito, porque nós fomos para a justiça. Nós entramos no sindicato, montamos o primeiro sindicato montado por estrangeiros, filiado ao JMU, que é um sindicato mais à esquerda aqui, né? E se você você não tinha direito a isso, o estrangeiro, o Haken Shain não tinha direito a isso. Não só o estrangeiro, o Haken, mas o estrangeiro mais ainda, né?
As empreiteiras não pagavam isso, né? Eram pouquíssimas, né? E nós conseguimos isso a duras penas. Aí você fala assim, beleza, olha só como você vai vendo os recortes da coisa. Aí tu fala, não, tudo bem, foi a luta. Tenha dúvida que a luta a nossa luta, né, do movimento, o movimento civil, cobrando tudo isso, ajudou. Mas por que é o ponto principal? O governo japonês precisava arrecadar dessa enorme massa de trabalhadores que estavam aqui trabalhando, eles não arrecadavam diretamente da fonte deles, né? Por quê? Porque nós não estávamos ligados ao seguro social aqui. À medida que eles nos obrigam a entrar nesse seguro social, né, para que eles começam a arrecadar da gente, vem o ônus, mas também tem que vir o bônus daí. Então, eles estão... tudo é questão da representatividade, né? Se você não está inserido dentro da lógica legal da coisa, não tem como você cobrar, né? Por isso que é de extrema importância em que é um movimento muito grande, extremamente importante dentro do direito do trabalhador estrangeiro, quando ele adentra a esse seguro social, quando a gente tem direito ao Chacai Roquem. Que você escuta muitos brasileiros, por exemplo, criticando isso. Porque, na verdade, para essa pessoa que veio para cá, que o único objetivo dela é juntar aquele pé de meia, entramos naquela pergunta, né, da companheira Estelina, se dá para fazer esse pé de meia, que a Marina falou que disse que sim, realmente dá, mas ela foi bem otimista falando isso, né, porque nós vivemos numa economia em recessão. O Japão é uma economia em recessão. Por exemplo, a própria fala da Marina, no começo, ela fala, como ela diz que existem muitos japoneses como Roberto. E é verdade. O Japão é um país que está vivendo um processo de pauperização. A cada ano aumenta o número de japoneses, de cidadãos japoneses que estão dentro da linha da pobreza. A cada ano aumenta mais, né? Então, imagine agora, após essa pandemia, então, meus queridos, não sei o que vai acontecer. Mas os números vão ser bem assustadores. Então? Passar a bola para o Antônio? Antônio, ainda está aí? Você está sem microfone, Antônio. Ele está aqui, mas não sei. Tá, então vamos... depois do Antônio... Tá, caiu, mas voltei. Vamos lá. Lá, Antônio, é você, então. Estou aqui. Não, só para complementar e conversar também, somar com... Como eu falei, eu morei 2 anos na Itália, eu tive alguns contatos com isso. Tive essa sensação de estrangeirismo num outro lugar, apesar de ser um lugar latino, com uma realidade diferente do Japão, né? E a minha filha, a minha esposa, ela é descendente italiana, ela tem a descendência italiana também. Acaba que a Clara já passou para pegar isso também. Mas, enfim, eu acho que isso tem tem uma força cultural, né? De a gente saber o que a gente é, de onde a gente é, né? Como o filme começa a provocar, né? Para a gente se perguntar, né? Principalmente a gente que tá longe de onde a gente nasceu, de onde a gente veio, né? Mas essas barreiras existem aqui também. O brasileiro também é hostil diplomaticamente com uma série de fronteiras aqui que a gente tem, né? Os haitianos, os africanos, né? A América Central, né? A Bolívia, Colômbia, o resto, enfim, esse sentimento de estrangeirismo, essa hostilidade, a gente também pratica isso aqui, né? Para a gente lembrar disso. Enfim, é uma existência de distância, né? que se alimenta sempre em um retorno de alguma maneira. Mas de um certo tempo, eu acho que há um desligamento mesmo, e aí começa a nacionalidade, de fato, né? Se você tem 50 anos e você passa 30 anos num outro lugar,
você já é até mais do outro lugar, né? Você já faz mais parte daquilo ali, né? O que você é, né? Por mais que você tenha vindo de outro lugar. É evidente que no Oriente essa hostilidade ela pode ser mais intensa, né? E fria, muitas vezes, né? O que talvez seja mais um fardo de quem carrega por escolher viver lá, né? Se é que é um fardo, né? Não sei. Mas essa que é a questão. O escolher ficar num outro lugar também, né? A essência da coisa para saber se você vai ser feliz ali, se você vai ter o amparo, né, daquela nação, né? Acho que esse aqui é o instinto, né, de busca, quando a gente está num outro lugar que a gente se sente estrangeiro, né? Ok. Thomas? Eu queria perguntar para o Antônio se, na experiência dele da Itália, os brasileiros que moravam mais tempo lá tinham direitos políticos, porque eu já ouvi dizer que alguns tinham, né? Eu não sei se tinha que abandonar a nacionalidade brasileira ou não. É por aí, Thomas, é exatamente por aí. Existe essa possibilidade de um tempo, né? Depois você pode conquistar isso, mas aí tem umas renúncias, né? Tem algumas renúncias, né? A mesma coisa acontece em Portugal. Eu tenho uma irmã que mora em Portugal há mais de 30 anos. Ela já está quase mais... É isso, ela tem mais tempo em Portugal do que no Brasil, né? Mas não perde o vínculo, né? E também já conquista isso depois de um tempo, né? Acho que os países latinos, principalmente, são nossos principais colonizadores, né? Nossos ancestrais colonizadores diretos, né? Que, enfim, só que começaram a fazer essa nação lá pelaquela nossa história de pseudo-descobrimento, um pouco mais de invasão, né? Mas é de fato o que aconteceu. E aí a coisa vai. Agora, eu não sei se no Oriente isso é completamente negado, Filipão. Você nunca vai alcançar esse direito político, ou se na Alemanha também é assim, é completamente negado. Então, aqui é completamente negado, a não ser que você se naturalize. Agora, existia algum tempo atrás, teve no Congresso houve uma proposta de lei de que para as esferas municipais pudesse haver o voto, não você se candidatar, mas o voto de estrangeiros, né? De estrangeiros com visto permanente já, né, no caso. Há muito tempo atrás houve uma proposta disso que ficou como proposta, como estudo, isso anos. Talvez, né, já se vislumbrou, pelo menos, né, o que seria um pequeno poder político, né? Você poderia estar votando, né? Você não pode se candidatar, mas o estrangeiro com visto permanente aqui poderia votar na esfera municipal, né? Tem agora a Ângela. E depois a Marina. Ângela, você está aí, querida? Que o teu microfone está... Olha, eu estou... Eu queria falar... É o seguinte, eu gostaria de saber do Felipe e da Marina. Eu acho que eles vão poder responder. Primeiro, se essa situação também é vivida por outros estrangeiros que não brasileiros, se há uma diferenciação entre que estrangeiros, quais sofrem mais. E outra coisa, eu gostaria de saber qual seria a motivação do migrante brasileiro para ir para o Japão, se seria só para conseguir um melhor patamar econômico, ou se tem que ver também para
ter a experiência da cultura japonesa, principalmente esses que são descendentes de japoneses. Eu gostaria de... São essas duas perguntas. Quem pode responder? Pode começar, Thomas? Então, Ângela, a primeira situação, se tem diferença entre os outros estrangeiros, né? No geral, o Japão, quando sendo uma ilha, ela estava fechada para estrangeiros até os 30, 40 anos atrás, né? E quando a nossa imigração começou, realmente eles não estavam preparados, nem escola, nem município, nem nada para lidar com a gente, né? Então, tanto nós como a própria o município, as escolas não sabiam lidar com a gente. Mas, levando em conta que coreanos e chineses já estão aqui há muito mais tempo, eu tenho para mim que eles são mais discriminados pela relação política que tiveram antes, né? Isso para mim, tá bom? Eu acho que tem alguma coisa mais forte contra eles, né? Mas, no geral, o japonês, ele discrimina, tanto é que teve um time de futebol na região lá de Tóquio, que num dia de um jogo lá, colocaram que era só para japoneses, né, na entrada, assim. Aí isso também deu muito o que falar. E motivação, eu acho que tem em tudo isso que você falou, Ângela. Tem gente que vem com bolsa de estudo para estudar, pessoal que vem para conhecer a cultura, os costumes, né, porque a cultura japonesa, o chá verde, sushi, shoyu, essas coisas já está quase que normal no mundo inteiro, assim, né, a parte de gastronomia. Então, eu acho que tem tudo isso, e tem, bom, se bem que quem vem para turismo não pode trabalhar, né, mas para conseguir uma economia, um dinheirinho para, né, fazer algum sonho seu virar realidade, também eu acho que é foco de vinda das pessoas para o Japão. Eu vou só emendar uma outra coisa que eu tinha levantado a mão antes para falar, eu vou fugir um pouquinho. Pode, Cláudia? Pode sim. Assim, a gente, voltando ao Nós Não Somos Gaidin, queria deixar claro que antes de passar essa versão com legenda em português, que acho que foi o primeiro trabalho da NHK legendado, né? Houve uma versão para um canal fechado com mais tempo, foi dividido em duas partes na BS1. Ele passou duas vezes, em final de dezembro e começo de janeiro. E, na verdade, esse programa ele foi voltado para a comunidade japonesa. Tá? Não foram para nós, brasileiros, mas é lógico que isso aconteceu porque nós estamos aqui, né? E o diretor, ele queria que as comunidades japonesas soubessem que nós estamos aqui, cada um teve um motivo para vir, por que nós viemos, porque muitos deles não querem nem saber o porquê que a gente está aqui, não quer entender o problema, assim, geral, né? E, então, foi voltado mais para a comunidade japonesa, a princípio, né? Tanto é que o diretor teve a sorte de ter o Issei Ogata, que é o monólogo lá, ele é um especialista nesse tipo de teatro, né? E o redator, que foi o Kankuro-san, aqui no Japão, todo jovem, toda pessoa que assiste um pouquinho de TV e está ligado com o mundo artístico, se você falar o nome dessas duas pessoas, qualquer pessoa vai conhecer, são duas pessoas super respeitadas. E por que ele conseguiu essas duas pessoas? Ele disse para mim que era como se conseguisse contratar Neymar, o Messi, tudo no mesmo time. E por que isso? Porque no começo do ano passado, começou os lockdowns aqui, né, por causa do Covid, e esses dois artistas estavam com aquele vazio ali na agenda deles. E ele conseguiu contactá-los na hora certa, no momento certo, e os dois já tinham interesse em fazer alguma coisa sobre os estrangeiros. O Issei Ogata,
ele já tinha um interesse, né? Porque ele fez um trabalho com o Martin Scorsese, parece, né? E o Kan Kuro-san, ele fez uma novela aqui para o Japão sobre as Olimpíadas, né? E no meio dessa gravação houve atores estrangeiros, inclusive um nosso aqui do Japão, o Toma Rose, ele fez um personagem de um nadador estrangeiro participando da Olimpíada lá na época passada, né? Então, os dois tinham interesse sobre os estrangeiros, Nikkeis aqui no Japão, por isso que esse programa foi possível. Então, se não tivesse a Covid, não haveria esse programa. E, a princípio, foi voltado para os japoneses, para eles entenderem mais, talvez aceitar mais a nossa estada aqui, conseguir entender. E todos os japoneses em que eu consegui passar o horário para que assistissem, todos se emocionaram também, e não achava que a gente tinha passado todos esses perrengues aí que ele mostra, né? E, na verdade, ele queria mostrar de uma forma divertida, né? Mas, então, o espetáculo teatral com risos e lágrimas, né? No final, foi meio triste, mas eu queria só pontuar esse fato daí, Cláudia. Obrigada. Thomas? Eu só queria ressaltar o ponto que a Marina trouxe. É muito importante mesmo pensar que essa população, que é a maior população de estrangeiros aqui no Japão, dos coreanos e dos chineses, ela veio para cá durante o período colonial japonês, em cima da China e em cima da Coreia. E eles nunca ganharam direitos políticos. Então eles estão aqui, vai completar mais de século já. Tem gerações e gerações, sabe? E obviamente que é um pessoal que já tem escola separada, né? Também às vezes, né? Eles vão para a escola deles, escola de chinês, escola de coreano, e tem muita discriminação. Uma dos casos mais famosos, acho que a Marina também vai conhecer, é quando tem algum crime, né? Quando a pessoa é japonesa, obviamente ele não fala a nacionalidade, mas quando é um coreano, um chinês ou um brasileiro, ele fala, sempre. A televisão aí, ela alardeia com prazer, né, nesse caso. Eu estava respondendo aqui umas mensagens de texto, o pessoal pensou que era 7h30 da manhã. E aqui nos Estados Unidos era 8h30. Algumas pessoas tentaram entrar às 7h30 e não conseguiram, mas enfim. Felipe, você quer... olha, então, esse papo é muito interessante. Você quer fazer as suas considerações agora? Então, perfeito. A questão das colônias, né? Eu acho que... Eu, na verdade, me perdi até na pergunta principal, mas assim, eu vou pelo comentário do Thomas, né? Dessa questão a gente está falando aqui sobre a cultura, os descendentes imigrantes brasileiros, né? Mas assim, não somos a maioria aqui, né? Se você expandir aquilo que o Thomas está falando, a grande maioria aqui são chineses e coreanos, e como a Marina falou, o preconceito com em cima deles são maiores, até porque é um conflito histórico aí, né? Essas pessoas que estão vindo daqui são descendentes de pessoas que vieram para cá como escravos. Muito deles. Né? Não é que eles não tinham direito de... essas pessoas, quando vieram para cá, eles não tinham apenas direito político, eles não tinham direito de nenhum. Né? E existem histórias maravilhosas, assim, sabe? Em mangá, eu sou um cara muito fã disso, né? Então, onde sempre tem personagens, né? Chineses e coreanos. E é engraçado você ver, eles vieram para cá, eles são filhos de um estupro, né? Inclusive, isso foi um incidente diplomático há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, disso, né? Que a China se pediu uma retratação, né? Aqueles enormes chineses que não têm pais, né? Que são filhos dos estupros dos japoneses na invasão ali da Manchúria e tudo mais. E o Japão se absteve, não deu retratação nenhuma, né? Então, né? Sobre vir para cá, né? Existem diversos tipos, né? Eu, por exemplo, vim para cá eu falo pessoalmente, né? Para ter para viver dentro de uma outra cultura, né? Viver junto com a minha família em uma outra cultura.
mudar, né? Essa foi a minha motivação. E eu acho que existe diversas, né? A minha, por exemplo, foi essa. Tem uma pergunta da Marina, ela quer falar um pouquinho, e aí a gente vai para as considerações finais, aí já é quase 11 da noite, não é isso? E a Estelina também quer fazer. Então, gente, quem quer falar alguma coisa, aproveita agora. E nossos Rapidinho. amigos do Japão já tá bem tarde, porque eles trabalham amanhã bem cedo. Tinha alguém da Alemanha aqui? Tem gente da Alemanha nesse grupo. Então, sobre essas diferenças de guerras anteriores, né, ficam as marcas, e como o Felipe falou, realmente eles não conseguem esquecer, mas a diferença entre o Japão e a Alemanha é que a Alemanha, eu acho que levou esses conflitos da guerra para a escola, né? Eles levam isso para a escola e colocam nos livros das escolas. Aqui no Japão, eles não colocam isso para os jovens estudarem, os absurdos que o Japão fez na guerra, entendeu? Então, como foi assinado um acordo para o que é do passado, eles não tocam mais nesse assunto. Então, os jovens daqui tem muita coisa, se eles não tiverem interesse de saber o que realmente foi, como aconteceu, pela escola eles não vão saber. E na Alemanha, eu acho que foi colocado dentro dos livros na escola, né? Então, há uma conscientização maior sobre esses fatos, eu acredito que seja assim, né? Se já tiver alguém da Alemanha aí para complementar. Obrigada. A Estelina está na vez, depois a Ângela. Eu tenho um curtíssimo comentário e 2 perguntas curtas também. Primeiro, sobre a xenofobia no Brasil. O brasileiro mostra um preconceito muito grande contra estrangeiros pobres de países pobres e puxa saco de americanos e europeus, principalmente os mais ricos da União Europeia, a Alemanha, a França, a Inglaterra, Mas a minha pergunta é: os estrangeiros no Japão têm empregos mais precários? E como é que está essa questão da precarização do emprego no Japão, em geral? Perfeito. Então, companheira, primeiramente, a questão de emprego. O estrangeiro vem para cá para aquela mão de obra não qualificada, né? Para começo de conversa, boa parte deles não sabe falar a língua. Então, é um tipo de serviço que você não precisa nem falar para você executar, né? Remuneração é boa, sim, como toda boa mais-valia, né? Quanto menos eles tirarem da ponta, mais na outra ponta sobra, básico, né? Então sabemos que vai sempre ser assim, né? Quer dizer, enquanto não se movimentarmos, né? Enquanto a classe trabalhadora não se movimentar, então nada vai mudar. E essa nem é a questão de você ser estrangeiro ou não. É a questão de que a mão de obra não qualificada ela é mal remunerada e ela é a mais explorada, né? E é esse tipo de serviço que se tem para fazer, né? Se você não tiver nenhuma qualificação, você não sabe, por exemplo, você não consegue nem se comunicar com o seu superior, vamos supor, né? Comunicação verbal, ela é dificultosa. Então, é porque é o tipo de serviço que tem para ser feito, né? E ele ocupa o que no documentário fala, né, dos 5K, né? Que é o sujo, pesado, perigoso, né? Exaustivo. Que isso é uma brincadeira, todo mundo que trabalha aqui no Japão sabe, que é uma brincadeira com o GOES, que são os 5 S, né? Que é a organização, que são os lemas trabalhistas, né? Né, para você, que toda empresa tem que fazer. E aí a questão sindical, né? A questão do direito trabalhista fala sobre isso. Beleza, tem que ter o GOES, mas e sobre os 5K, né? Ninguém comenta, né? Que são isso, que são exaustivos. A coisa é tão séria, companheira,
que, por exemplo, dentro da medicina médica, da literatura médica, foi se criada uma síndrome que foi descoberta pelo estilo de vida japonês, que é o karoshi, né? Que é a exaustão por trabalho, que é um dos maiores números de mortes aqui dentro da saúde pública, é isso. O Japão, eu costumo brincar o seguinte, que o Japão ele é o suprassumo, né? É o ápice da democracia burguesa, né? Onde você tem, ela ocupa o seu papel e ela mostra como ela é fria, positivista e, como, sabe, arcaica, ela está aí para isso, né? Para justificar e para manter o controle dessas grandes corporações em cima do trabalhador. Você tem direito a tudo, mas você não tem direito a nada dentro desse, né, do Deus mercado, da escola, do governo. Olha, Ângela e Thomas, eu perdi alguém nesse aí? Thomas e Ângela. Ângela Marina, e Marina e Luciano. Marina e Luciano. E não tem mais tempo, tá, gente? Marina e Luciano. Marina, Luciano. Luciano, então acho que é você. Eu vi que você falou alguma coisa, eu pulei. Depois a Ângela, Thomas, Marina. Luciano ainda está aí? Então, vamos, Ângela, vamos com você, né? A gente volta para o Luciano. Olha, eu assistindo o filme, me tocou bastante essa tristeza que se desenvolveu entre as pessoas que assistiam lá, né? Eu entendi assim que há uma razão pela qual essas pessoas podem ter ficado tão tristes, tão desanimadas, tão decepcionadas. E foram pessoas com ascendência japonesa. Então, eu deduzo assim que havia uma expectativa de que essa situação sociopolítica no Japão fosse diferente. E eles sentem-se realmente decepcionados, sentem-se realmente quase que foram usados, que sentem-se que estão usados. Essa é a minha impressão, o que eu senti. Agora, eu queria falar algo para o Felipe. O Felipe tem uma colocação bastante crítica com relação a toda essa situação. E qual é a motivação do Felipe, por exemplo, de continuar no Japão? Há uma motivação de tentar contribuir para modificar essa situação? Ou simplesmente existe um outro lado que consegue harmonizar esse negativo, esse elemento, esse aspecto tão negativo da imigração no Japão? Tem outras coisas positivas que o faz ficar no Japão? Sim, companheiro, sim. Por exemplo, vamos ver a motivação, né? Por que ficar aqui? Eu criei uma japonesa, né? Minha filha tem 17 anos, ela entrou na escola japonesa com 2 anos de idade. Ela chegou aqui com 1 ano. Então, todo o ciclo de amizade, toda a vida dela é dentro de... Mesmo ela é filha de brasileiros, ela sabe que, por exemplo, legalmente, ela sabe que ela é brasileira, né? Ela fala o português, né? Porque em casa se fala em português, porém ela é japonesa, completamente inserida aqui. Aqui no Japão te dá uma qualidade, eu não gosto de dizer de qualidade de vida, porque eu acho que a qualidade de vida japonesa
ela é baixa. Não à toa, por exemplo, a gente estava falando sobre o karoshi. O Japão é um dos países campeões no índice de suicídio infanto-juvenil, né? Então, a qualidade de vida japonesa, ela eu não acho que ela é boa, mas ela te dá uma tranquilidade em algumas coisas, em alguns aspectos, que não tem como você negar, né? Segurança, né? A segurança física, por exemplo, né? Alguns subterfúgios que te fazem vida, companheiro, que me fez ficar aqui, como eu consigo harmonizar? Eu consigo harmonizar, sei lá, espiritualmente, né, com a minha família, né, e aproveitando as coisas que eu gosto, né, me permitindo a viver, né, a tentar não ser, sabe, conseguir identificar a minha parte dentro dessa engrenagem, né, de moer carne, de moer gente, mas eu tenho que não me cosificar, sabe? Eu tenho que me permitir as singelezas da vida. É isso que me faz tentar equilibrar coisas que através disso, companheiro. Ok. Luciano, você voltou? Voltei aqui. Tá, pode Vamos lá, falar então. então, Luciano. Eu gostei muito da presença da Marina também nesse debate. Marina, se você tiver contato, então, com os realizadores lá, manda, por favor, que olha, o documentário é excelente, eu adorei assistir o documentário, realmente, não só pelo tema, mas pela forma como foi feito, muito bem feito, na minha opinião. E, enfim, achei o debate hoje também muito interessante, espero que os companheiros da Alemanha possam organizar lá um movimento político, possam ter um movimento mais organizado de defesa dos interesses dos trabalhadores estrangeiros, e nem que tem que se naturalizar para fazer isso, façam isso, o importante é que as coisas não continuem assim, tão fáceis para quem explora, né? Enfim, acho que também a gente ficou um pouco no negativo demais, acho que a Ângela quis dizer isso, morar no estrangeiro não é tão difícil, tão ruim, quer dizer, há coisas boas também, pelo menos eu posso dizer aqui por mim, na Alemanha e tudo, mas, de certo modo, não tem como não ignorar, né, que a vida do trabalhador é muito difícil, tanto faz onde a gente está. E se está em casa, não acha, se está no estrangeiro, está ferrado. Isso é um pouco uma coisa que me chama a atenção, de que realmente trabalhador não tem pátria. E eu acho que a gente tem que levar isso em consideração sempre. Porque realizar um sonho, que sonho que a gente tem? Ter uma casa, ter um trabalho, uma vida digna, quer dizer, uau, né? Pelo amor de Deus, isso devia ser possível em qualquer canto do mundo, na minha opinião. Eu acho que isso é uma questão mesmo que o internacionalismo, que a luta política internacional tenta conseguir. Então, isso, queria, enfim, só dar os parabéns para todo mundo que participou do debate aqui, porque eu achei muito rico esse debate de hoje. Muito obrigado. Thomas? Eu só queria fechar esses pontos que o Felipe e a Marina levantaram, mas é que tem realmente uma modalidade de trabalho aqui que ele é criticado por outros países, inclusive os aliados aí do Japão, europeus, dos Estados Unidos, que o Japão ele dá um visto de estágio, ele chama, né? Ele dá esses vistos para gente da Indonésia, do Nepal, do Butão, que essas pessoas vêm aqui, elas ficam no alojamento de uma empresa ou de alguma cooperativa agrícola, e ela trabalha, eu não sei se são 8 horas de trabalho e 8 horas de aula, curso de japonês intensivo. E parte do salário que essa pessoa ganha, ela usa para pagar a aula de japonês, então ela fica com basicamente nada, é escravidão, num certo sentido. E obviamente que esse tipo de visto é especialmente para os vietnamitas, indonésios, países pobres, né? E os americanos, canadenses, ingleses, pessoas que têm o inglês como língua nativa, essas pessoas têm uma oportunidade de trabalho aqui muito fácil, que é eu esqueci o nome, é o ALT, que é Auxiliary Language Teacher, eu acho. Que é um visto muito fácil para os falantes de inglês que podem vir para cá sem falar nada de japonês e elas conseguem trabalho. Óbvio, a vida deles nem sempre é fácil também, né? Porque eles estão isolados, às vezes, no meio do interior do Japão e ninguém fala inglês também. Mas é uma diferença muito grande, né? Entre o cara que vem da Indonésia e o cara que vem dos Estados Unidos trabalhar aqui no Japão, né? Só finalizar com isso mesmo. Obrigada. Marina?
E aí nós vamos para as considerações finais com o Felipe. Tá bom. A Marina pode começar, eu vou depois dela, sem problema. Marina? Pode ser, então. Deixa eu só responder aqui. A Ângela tinha perguntado o programa lá, né, que mostra muito o pessoal chorando no final, se emocionam, né? Ângela, é que assim, né, naquele parque, naquele conjunto habitacional e naquele banco é que morreu o Roberto, né? E muitas pessoas, como eu também fui lá e só soube disso na hora, né? Então, quem já sabia dessa tragédia, elas se emocionaram demais, assim, no desenrolar do drama lá, né? Então, aquela assistente social chorava o tempo todo, a outra senhorinha lá que já morava lá e sabia já do fato do Roberto ter morrido ali, na verdade o nome dele é outro, né? Eu até esqueci. Então, com o desenrolar do drama... Flávio. Era Flávio, Oi? Flávio, Flávio é o nome isso, dele. Parece até o nome dele lá, né? Então, elas já sabiam da tragédia, quem morava naquele Dante, porque há 30 anos atrás era um local onde a maioria dos brasileiros, tinha bastante brasileiro morando lá, né? E ainda tem. Então, por isso essa emoção, sabe? Eles já começavam a chorar antes. E eu, que não sabia disso, eu não entendia por que eles estavam chorando tanto. E eu só fui entender depois que eu assisti o programa, né? Então, era isso. No Japão, então, é que ficou muita coisa negativa, né? Mas essas pessoas que estão na fábrica trabalhando, agora, atualmente, há uns 10 anos para cá, há muitos cursos de empreendedorismo, cursos gratuitos, cursos, sabe, para a pessoa sair da linha da fábrica, né? Então, se a pessoa tem um plano e quer sair da linha da fábrica, ela pode sair, ela tem condições de sair, mas muitas pessoas não querem sair dali e ficam realmente décadas na mesma fábrica, né? Um lado aqui do Japão, por exemplo, vocês não conseguem entender, você vai numa escola, onde, há 2 anos atrás, né? Agora com a Covid não, você entra dentro de uma escola no dia de uma formatura, com 500 pessoas no local, e quando eles pedem silêncio, gente, você não ouve nada mesmo, é um silêncio, né? E as crianças ficam todas certinhas, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Mas elas são, assim, são pontuais, obedientes. Para você ver o combate da corona, o Japão não tem nenhuma lei que vai multar uma pessoa, né? O governo pede o favor para eles colaborarem, para nós colaborarmos, né? E é lógico que, né, agora já está entrando no 2º ano e já está cansado, agora o pessoal já está tendo um pouquinho de não obedecendo muito, mas é tudo assim, na base, não é lei que vai, não tá usando máscara, vai sabe, pagar multa, não tem nada disso, o pessoal procura colaborar, né? Bom, agora, a outra coisa aqui que o Thomas falou, esses estagiários estrangeiros que vêm aqui, eu quando trabalhava na maternidade, eu conheci 2 estagiárias que vieram com contrato, né? E é lógico que estagiário é ser humano, eles assinaram o contrato, mas aí, é lógico, tá sozinha, vai querer arrumar um namorado, um parceiro para, né? E aí acaba engravidando. O que acontece? Ela burlou o contrato, não podia nem casar, nem ter filhos, né? E você vê por onde começa. E a pessoa tinha que ter o contrato cancelado, voltar para o país, e se ela quisesse retornar, tinha que ser por conta própria, tá? E a licença paternidade aqui no Japão existe, só que, assim, nem todos podem tirar, como já foi dito antes, né? Mas, então, Ângela, alguém que perguntou se tem... A gente fica aqui pelo lado bom das coisas, né? Como já foi falado aí, né? É como uma amizade, você não vai querer perfeição do seu amigo, você vai se ligar a ele pelas boas atitudes, pela parte boa que ela tem. Então, nós escolhemos estar aqui
porque tem mais coisa boa do que coisa ruim, né? Isso que eu queria falar, tá bom? E dou os parabéns para todo mundo, agradeço a oportunidade de conhecer o pessoal, e acho que, para mim, por hoje é só, tá? Mas fica aí um pouquinho, Obrigada. tá? Até a gente terminar aqui. Felipe, os seus comentários e as suas considerações finais para a gente encerrar esse encontro maravilhoso hoje aqui. O microfone está fechado, Felipe. Perdão. A fala do Thomas tocou numa parte, no nervo exposto, que eu fiquei perguntando como eu pude ter esquecido isso, né? Essa questão desses trabalhadores que vêm como estagiários aqui, né? Eles vêm como trainee para aprender. Isso, alguns ainda, os que são ainda melhorezinhos, eles ainda têm uma certa, eles ainda ganham alguma coisa, né? Ainda que muito pouco, mas eles ainda ganham alguma coisa. Mas muitos realmente estão nas condições análogas da escravidão moderna. Isso é um problema seríssimo aqui dentro do Japão. Existe um número absurdo de pessoas, desses asiáticos, daqui do Sudeste Asiático, desses países, que estão como escravos aqui dentro do Japão. Que dentro de todos os parâmetros legais das convenções de trabalho, essas pessoas não estão enquadradas. Elas estão em condições análogas da escravidão moderna. Isso é um negócio importantíssimo e muito sério aqui dentro do Japão, né? Aí, que isso daria um papo para mais, sabe, somente isso. Então, é muito importante. Isso daria um pano de manga para a gente, num novo bate-papo como esse, falando só sobre isso. Porque é uma das coisas mais sérias aqui dentro disso aí, né? São escravos modernos aqui dentro da segunda, terceira maior economia do mundo, né? Eles são considerados uma democracia, né? Mas são. Qual rito democrático foi tomado a isso? Esse que é o ponto, né? A democracia, ela cumpre seu papel. É isso. Verdade. Enfim. A questão do, né, que, por exemplo, que a Marina, eu queria pegar sobre a fala da Marina, do trabalhador, né? Que você tem curso, empreendedorismo, mas eu acho que a questão não é essa, sabe? A questão é aquele trabalhador ter condições dignas, porque senão a gente só vai criando looping, sabe? Do você... a gente cai sabe? Eu acho que na questão muito complicada da meritocracia, né? Você conseguiu ascender. Mas não é essa a questão. É mudar esse processo de exploração que tem que ser mudado. Não é aquele trabalhador ascender, né? É que nenhum mais ali viva daquele jeito. E eu queria agradecer, para não interromper muitas considerações finais, né? Eu queria agradecer a todos que estão aqui e dizer que essa aqui foi só a primeira, a gente sabe de vários outros bate-papos que a gente vai ter, já tem algumas coisas engatilhadas aí, sabe? Queria convidar para que vocês participem. Eu não sei se alguém pode botar aqui no chat os endereços das páginas, sabe, dos grupos que organizaram isso. Nós somos um grupo de brasileiros que estão querendo pensar e divulgar um Brasil diferente, né? Fora Bolsonaro, esse genocida que está aí, sabe? E vamos para frente, fique atento que mais coisas vão acontecer. É uma galera bacana, né? E vocês que estão aqui, que estão no Brasil, são importantíssimos dentro disso, desse processo todo. E fiquem ligados que mais dessas vão acontecer. Tem várias já sendo estudadas, engatilhadas, sobre mineração na Amazônia, acho que talvez vai ser a próxima, né? E fiquem atentos. Obrigado a todos, né? Companheiros aí, Luciano, Ângela, Estelina, Cláudia, Thomas.
Vocês são Gente, eu foda. quero agradecer muito, Felipe. Nós não somos Gajinho, é um documentário muito interessante. Repassem para que as pessoas fiquem sabendo realmente da realidade dos brasileiros, da diáspora brasileira no Japão. Esse, como o Felipe falou, foi uma das primeiras iniciativas de Vozes da Diáspora. É um projeto editorial, jornalístico, que vai estar brevemente aí nos melhores canais. E a gente pretende fazer uma diferença na área jornalística, dando vozes às várias vozes da diáspora brasileira espalhadas pelo mundo todo. Esse é um grupo onde estamos em várias regiões, Europa, Ásia, América do Norte e na América do Sul, no Brasil, onde nós temos um correspondente também lá. E fiquem de olho, a gente vai ficar enviando mais informações a respeito dos próximos projetos que virão, patrocinados pelo Vozes da Diáspora. Muito obrigada a todos, e tenham um bom final de semana, para quem está no Brasil e aqui nos Estados Unidos, nós ainda temos ainda o dia todo ainda para se divertir. Quem está na Ásia, uma boa segunda-feira de trabalho, quem está na Europa, uma boa noite, né? Vamos jantar agora, Boa né? tarde. Alguém já está se preparando para dormir. Boa tarde. Isso aí, companheiros. Fora Bolsonaro, bora derrubar esse genocida. Fora. Genocida. Fora, Tá certo. Bolsonaro. Tchau, gente. Tchau, gente. Fora Bolsonaro.